Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. A mensagem de hoje tem como tema a fé e as obras. Por obras, Tiago não tinha em mente a doutrina judaica de obras como meio de salvação, e sim as obras da fé, uma demonstração ética exterior de uma verdadeira piedade, especialmente uma obra de amor. O mundo precisa de ação e não só de palavras. É importante que venhamos a nos esforçar até que a nossa fé seja demonstrada diante dos homens e nós sejamos justificados diante do mundo pela vida que levamos e pelas obras que praticamos. Nesse trecho, vemos o papel que as obras, o fruto resultante de uma fé genuína, desempenham, evidenciando a genuidade da fé, a qual é gerada por Cristo, independentemente de qualquer obra. O apóstolo Paulo enfatizou a justificação da fé sem as obras, enquanto Tiago, no capítulo 2, enfatiza o fato de que a verdadeira fé que produz salvação será acompanhada por obras. Muitos têm visto isto como uma contradição. Mas Paulo e Tiago, ambos, estão certos sobre a avaliação da fé e das obras. Eles não estão em desacordo. Eles simplesmente estão olhando para a fé e para as obras por dois diferentes ângulos, provando dois diferentes aspectos. Mas como alguém pode ser uma pessoa de fé? De onde veio a fé de Abraão e de Raabe, por exemplo? Como ela foi cultivada e fortalecida? E eu pergunto, de onde vem a sua fé? A resposta em uma palavra é graça, a graça de Deus. Em Efésios 2, do versículo 8 a 10, aprendemos que somos salvos pela graça. E esta graça é um dom gratuito de Deus e não vem de nós mesmos. A fé, então, é obra de Deus em nossos corações. Em segundo lugar, eu pergunto, como a fé é cultivada e fortalecida? Veja alguns caminhos que garantem o cultivo e o fortalecimento da fé. Lendo a palavra. Quando lemos a Bíblia, estamos nos permitindo caminhar lado a lado com os gigantes da fé. Nós podemos ver de perto as tribulações, provações e tentações que eles enfrentaram e como eles as enfrentaram com fé. Algumas vezes podemos até mesmo ver como eles falharam. Podemos entrar em suas lutas, ver o que eles fizeram e ouvir o que eles disseram. Podemos também ler o que Deus diz sobre fé, como se encontra, por exemplo, em Tiago 2. Em segundo lugar, nós podemos ouvir o que a palavra de Deus diz. Deus deu à sua igreja um tipo de dom, o ofício de mestre, para nos ajudar a crescer na fé. Ouvir a Bíblia sendo ensinada, comentada e explicada abastece a nossa fé. Também podemos compartilhar a palavra. Em Romanos 10:17 está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se nós formos fiéis em compartilhar o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo e a fé que desfrutamos, outros podem responder à pregação da nossa fé. Nós não somente falamos a palavra e levamos a palavra aos outros, nós também divulgamos a palavra com as nossas obras. Então, além de compartilhar o Evangelho com alguém, pense em alguma coisa que você pode fazer por essa pessoa. Desta forma, você estará pregando uma dupla mensagem sobre a sua fé. Tiago também tem algumas palavras para nós sobre o uso da língua ao ensinar a palavra de Deus, e faz também a sua aplicação no uso da palavra de uma forma geral. Sabemos o quão difícil é controlar a língua. De fato,
Tiago diz que é mais fácil controlar um cavalo indomável com um freio em sua boca, ou ainda um navio batido em rijos ventos por meio de um pequeníssimo leme, do que controlar a nossa língua. Medite nessa oração vinda do coração de Davi. Salmo 19, versículo 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vemos aqui aqueles que fiel e cuidadosamente têm nos ensinado a palavra de Deus. Que cada um de nós possa usar a língua para ser uma luz para outros que lutam contra as trevas. Que possamos ter a língua dos instruídos e então sabemos sinceramente sustentar com uma palavra de encorajamento e instrução aqueles que estão cansados. Mas nós sabemos também que a língua pode ser nociva, pode tornar-se um mundo de iniquidade. Diz Tiago, acrescentando que a língua é inflamada pelo inferno e é um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Tiago compara a língua, como você viu, a um fogo que é capaz de incendiar uma grande floresta. Vamos observar então quais são as categorias de intriga, usando como base a palavra de Deus. Tiago, capítulo 3. O primeiro tipo de intriga é a maliciosa. É sobre isso que Tiago está falando. A intriga maliciosa é consciente e deliberadamente prejudicial. Ela é baseada na inveja e enraizada em flagrante egoísmo. Ela visa quebrar relacionamentos e a destruir amizades, e pode se manifestar em todo tipo de ação maligna. O segundo tipo de intriga é a racionalização. Esse tipo de intriga é bem mais sutil do que a maliciosa. O que torna a racionalização tão perigosa é que frequentemente ela provém de um auto-engano. Enraizada e baseada nas mesmas motivações da intriga maliciosa, a pessoa que racionaliza convenceu-se a si mesma de que a sua conversa é destinada ao bem de outra pessoa. Ela pode vir disfarçada num motivo de oração e em preocupação com a outra pessoa. Mas a racionalização é muito destrutiva. O terceiro tipo de intriga é a intriga inocente. Isso envolve uma pessoa que é verdadeiramente interessada, mas que até certo ponto é imprudente e insensível aos sentimentos de outras pessoas. A intriga inocente é algumas vezes motivada por um desejo de ser útil, mas na realidade o intrigante pode estar tentando provar aos outros o quanto ele é realmente útil. E nessa situação há uma linha muito tênue entre as motivações egoístas e as motivações altruístas. Todos os cristãos devem estar conscientes dos perigos desse tipo de intriga. Entristecemos os outros quando, com nossa língua, arruinamos alguém com palavras cruéis e maliciosas, ou quando revelamos um coração vil através da intriga e da difamação. Depois que agimos, quando o estrago já foi feito, a pobre pessoa a quem ofendemos sai suja daquela situação, de olhos arregalados, com horror de tudo aquilo e dizendo em desespero que precisa começar tudo de novo, reconstruir a sua reputação. Como Tiago escreve: vede com grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Faça o que for preciso para domar a sua língua, para edificar em vez de destruir, para encorajar em vez de aniquilar, para ministrar em vez de massacrar com a sua língua. Em nome de Jesus. Amém?
Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós estamos aqui porque sabemos, Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Nós queremos crescer em sabedoria e fé. Queremos ouvir a Tua palavra, queremos pregar a Tua palavra, levar às demais pessoas o Teu reino. E pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a cada dia não somente fé, mas sabedoria. E que venhamos ter essa sabedoria para domar a nossa língua, para falar aos outros apenas palavras edificantes, apenas palavras que podem construir nas outras pessoas a vida edificante. Que verdadeiramente sejamos testemunhas vivas de Cristo, para que as pessoas venham crer no Senhor, confiar no Senhor e te conhecer. E que nós sejamos, por exemplo, como a mulher samaritana, que após ter o encontro com Deus, ela soube levar a tua palavra, pregar a todos aqueles a quem ela conhecia. E em nome de Jesus, nós também pedimos que sejamos tal como ela, para pregar a tua palavra a todos aqueles que estão sedentos dela, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.